Pode ir, Felipe. Olá, amigos de todo o Brasil, fãs das raças de marcha. Nós estamos aqui em mais um episódio da Marcha Live, que é um programa justamente para entreter você, amante dos equinos, dos equídeos, que tem o andamento marchado. Hoje, no segundo episódio aqui da Marcha Live, a gente está recebendo uma pessoa muito especial, um profissional de mais de 20 anos de carreira na raça manga larga marchador, 13 nacionais como jurado, já foi instrutor inclusive é instrutor dos cursos oficiais da ABCCMM, também é doutor em nutrição animal e também é coordenador do curso de pós-graduação da PUC Minas para raças marchadoras. Eu estou recebendo aqui no dia de hoje, então, Thiago de Rezende Garcia, jurado da ABCCMM. Tiagão, beleza? Beleza, Felipe? Certo? Boa noite, você tá joia? Beleza, Prazerão estar aqui com você. Joia. Né? Antes de começar a te perguntar, pessoal, que tá assistindo aí, ó, compartilha o link aí com o pessoal no WhatsApp pra gente poder aumentar a nossa audiência aí, e a gente vai falar tudo com o Thiago aqui, desde a carreira dele profissional, quando ele começou, né, fazendo medicina veterinária, a época de jurado, a época de ENA, a época agora no doutorado, agora como coordenador, e também continuando no trabalho de jurado aí. Thiagão, eu queria que você desse uma palavra inicial aí pro nosso público, e o que te motiva a continuar na estrada aí do manga larga marchador, continuar na estrada em luta pela propagação do conhecimento sobre raças de marcha. Boa noite. Boa noite, Felipe. Satisfação muito grande estar aqui com você, né, nesse seu novo projeto. Felipe, a gente trabalhou muito tempo junto, né, Felipe? Foi. E essa oportunidade nos deu a chance de construir uma grande amizade, né? Então, muito bom estar aqui com você, né, te ajudando, né, de alguma forma nesse novo projeto. E a resposta para isso é o seguinte: o manga larga marchador é a minha vida, né? Eu, desde que nasci, eu posso falar que eu estou envolvido com a raça, né? E aí, né, os caminhos da vida me levaram, né, a fazer toda a minha profissão em cima do manga larga marchador. Então eu falo que é o que eu sei fazer, né? Uhum. É trabalhar com o manga larga marchador. Então não tem como ficar sem. Então, qualquer chance e oportunidade que a gente tem, né, de trabalhar com a raça, a gente tá agarrado aí. Ô, Thiago, eu já apresentei pro público aí o Thiago, mas eu queria que você mesmo fizesse sua própria apresentação em relação, bem breve, assim, desde quando você era criança lá na fazenda Pedra Negra. Eu queria que você discorresse como é que você veio parar, né, em Belo Horizonte, depois fez mestrado, doutorado, jurado da ABCCMM, coordenador de curso de pós-graduação. Felipe, eu nasci, né, numa família de criadores de cavalo manga larga marchador, né? O meu avô, influenciado pelo meu pai, né, entrou de sócio em 1975, né? Meu avô era sócio número 820, né, de 30 de julho de 1975. E coincidentemente foi o mesmo ano que eu nasci, né? Eu sou de maio de 75. Então eu falo que nós começamos junto, né? Uhum. E o que o meu avô fez, na verdade, foi registrar alguns animais que já tinham lá na fazenda Pedra Negra, né? Que ele tinha herdado do sogro, né? O meu bisavô, Domingos Monteiro de Rezende, que possuía fazenda de café e na fazenda usava muito, né? O uso dos animais para transporte, para carga animal mesmo, né? A gente tinha lá a tropa para fazer burro, né? Então eram lá mais ou menos umas 50 éguas. E, né, eu tenho relatos lá da fazenda de 1915, né, com o meu bisavô apresentando lá garanhões da raça manga larga marchador. E aí, né, só que eram animais de serviço. E meu pai, né, quando começou a namorar minha mãe, né, que era filha, né, do Zé Afonso Rezende, que era o dono da fazenda. E meu pai, né, era filho de um grande amante de cavalos, né, o vô Zequinha, Zé Garcia Filho. E o vô Zequinha era amansador de cavalo e fazia os trajetos nas suas fazendas, sempre a cavalo, e incentivou muito meu pai. Então meu pai era alucinado com o cavalo. E aí, quando meu pai, né, o meu avô, o sogro, chamou ele para trabalhar na fazenda Pedra Negra, né, para ajudá-lo, meu pai viu aquele tanto de égua lá, ficou doido. E aí incentivou meu avô a entrar de sócio, né, com o sufixo da Pedra Negra, em 1975.
E aí eu sempre fui estimulado, né? Meu pai sempre me estimulou demais, desde novinho, eu desde criança acompanhei, né? E no início da década de 80, os animais da Pedra Negra já começaram a participar de exposições, né? Em Três Pontas, Varginha, Três Corações, ali na região. E eu sempre acompanhei meu pai, né? Então eu gostava demais de ir para exposição e, né, quando eu já tinha uma certa idade, já comecei a apresentar animais em pista. Então, assim, era uma relação muito próxima com o cavalo, no dia a dia mesmo. Gostava demais, acompanhava sempre meu pai nas exposições, no dia a dia da fazenda. E isso me levou a fazer veterinária, né? Eu fiz a veterinária por causa de cavalo. E já é uma tradição da família, né? A gente, quando fazia 15 anos, tinha que vir para Belo Horizonte para estudar. E isso, né, minha mãe, principalmente, nunca abriu mão. Falou, não, tem que estudar porque o estudo é a coisa mais importante que você tem. E aí foi difícil demais. Eu vim para Belo Horizonte e tive que deixar aquele dia a dia do cavalo, né? E isso foi difícil para mim. Eu achei que eu não durasse nem um ano aqui em Belo Horizonte. A adaptação também, né, Thiago, do meio rural. Você viveu 15 anos lá, para chegar numa cidade grande. Exatamente. Ter que passar no vestibular. Na época era muito mais difícil passar, né? Não, e sempre com aquela pressão em casa. Falou, você estuda, se a nota não tiver boa, você vem embora. É a oportunidade que nós estamos te dando. E eu lembro muito que eu morava ali no bairro Santo Agostinho e era a rota da polícia montada. Então, às vezes, estava lá no apartamento, eu escutava o barulho dos cavalos na rua, no asfalto. Eu corria na janela só para ver os cavalos. Uma vez pedi ao policial que se eu podia montar. E ele falou, que é isso, menino? Claro que não. Eu falei, moço, eu tô morrendo de vontade. Montar cavalo? E ele não deixou. E aí eu fiz a veterinária, né? E me formei em 2001 na veterinária, sempre buscando fazer muito estágio, né? Tanto nas pistas quanto na parte de clínica e tal. E em 2002, eu me lembro muito bem, na verdade foi em 2001, né? Eu estava quase formando e foi durante uma exposição Herdeiros da Raça, o saudoso Antônio Lima Reis, né? Eu sou Toninho lá do Aras Anglisa. Ele me chamou e falou assim, Thiago, a associação vai abrir um concurso para árbitros, ele me falou. Só que na verdade era um concurso para instrutores da associação, sabe? E eu tava formando, eu falei assim, ó, gente, é uma chance da gente ter uma reciclagem, né, dos conhecimentos, né, dar uma atualizada. E aí em 2002 eu participei, né, de um processo seletivo de instrutores. Nós ficamos uma semana aqui na Gameleira, assistindo várias palestras, né? E me tornei instrutor da associação. Lembro na época, instrutor de equitação, instrutor de gerenciamento de aras, primeiros socorros, sabe? E isso foi muito bom, que eu, né, eu reconheci muita gente, revi muitos amigos de infância que também fizeram esse curso, né? E aquilo aí pegou fogo, né? E aí eu formei, logo em seguida eu já engatilhei um mestrado, né, lá com a professora Dalgisa, na UFMG, na nutrição de cavalos. Eu sempre gostei muito dessa parte de produção. E aí eu voltei, né, a ter o cavalo presente na minha vida 24 horas, né? Então eu fazia o mestrado, né, preparação para ser instrutor da associação. E aí dali 2 anos, na verdade 1 ano e meio, foi aberto um concurso para árbitros da associação. E te confesso que na época eu falei assim, eu vou fazer esse curso só para aprofundar no conhecimento. Eu não tinha muito a intenção de passar, sabe? Era mais para dar uma atualizada mesmo, né? E estava aproveitando as oportunidades. E aí fizemos o concurso final de 2003, fui selecionado para a segunda fase, e fizemos a segunda fase, e aí fui selecionado para a terceira, e aí eu já comecei a acreditar, né, que eu tinha, né, chance de ser um juiz, né, um árbitro da associação. E em 2005, né, julguei meu primeiro evento, né, lembro muito bem, foi em Altinópolis, São Paulo, e fiquei aí 7 anos julgando, né, depois fui para a ENA, fiquei mais 7 anos, e depois que eu saí da ENA, tô aí agora de volta ao quadro de árbitros, né, com muito orgulho, é uma coisa que eu adoro, né, que, igual eu falei no início, é a minha vida, é dedicação exclusiva ao Manga Larga Marchador. E nesse meio do processo aí, né, depois do mestrado eu fiz o doutorado, porque eu sempre gostei da parte acadêmica, né?
Então, em 2004, de 2004 até 2004, 5 e 6, eu fui professor das disciplinas de equino na Universidade de Alfenas. E aí, em 2007, 2008, eu vim para a PUC, né? Para a PUC Betim. E aí, fiquei 2007, 2008. Depois fui para a ENA, né? Aí, fiquei muito envolvido com a ENA. E depois que eu saí da ENA, eu, né, passei, eu fui professor do primeiro curso, né, de equinocultura, raças marchadoras, do IEC PUC Minas. E agora sou coordenador da segunda turma, né? Então, full time, manga larga marchador. Vamos dar uma passadinha em tudo que você falou aí. Eu confesso, pessoal, que eu esqueci de colocar um retorno de vídeo aqui pra mim e pro Thiago, pra ele vendo ao mesmo tempo que a gente vai comentar. Mas, Thiago, eu vou te falando aqui as fotos, que, inclusive algumas delas você me mandou, e aí no final vai ter 2 videozinhos e o Luciano libera o áudio aí. Eu esqueci, viu, pessoal, de colocar um retorno aqui de imagem pro Thiago ficar vendo as fotos junto com a gente. Mas vou chamar a foto 1 aí, que é justamente, Thiago, aquela foto que você me mandou, o pessoal ver, que é de uma apresentação da fazenda, de animais da fazenda Pedra Negra, se não me engano, 1900 aquela foto preta e branca. Acho que é do seu avô, do seu bisavô. Bota pra gente aí, Luciano, enquanto o Thiago vai comentando. Essa foto é emblemática, né, Thiago? É um registro, né, muito especial que a gente tem. O meu avô comprou a fazenda Pedra Negra, meu bisavô, né, Domingos Monteiro de Resende, ele comprou a fazenda Pedra Negra Já tinha criação de cavalo lá antes? Antes de comprar? Não, que eu saiba não. Tinha criação era fazenda de café, né? Eu não sei se já tinha lá. Eu acredito que ele comprou fazenda em 1892, se não me engano. E aí eu acredito que ele tenha levado, né, cavalos para lá. E essa foto é de 1915, porque que a gente sabe? Foi quando foi concluída a reforma da sede da fazenda. Então, e nessa foto tem animais ali sendo apresentados. Como é que tava rolando? Eu acredito, essa foto, a gente já viu muitas fotos parecidas, né? Eu acho que os fazendeiros gostavam de mostrar seus garanhões, né? Os seus cavalos de estima. Então tá o meu bisavô de terno branco na porta da fazenda, né? Em 1915, data que encerrou a reforma, apresentando 2 cavalos, né? Um tordilho e um cavalo baio. A gente brinca, né? Para fazer o marketing, né? Eu falo que o cavalo baio era da Favacho, e o cavalo tordilho era da Bela Cruz. E muitas pessoas que eu já brinquei falando isso, e eles falam, Thiago, você sabe que você tem razão, o tipo morfológico aqui bate, né, com os sementais aí dessas 2 linhagens. Entendi. Eu falo, então vamos brincar, vamos achar que né? Mas tem possibilidade de ser, porque né, muito próximo ali, Três Pontas fica no sul de Minas. É sul de Minas. Sul de Minas. Isso aí. Então é uma foto muito bacana. Bacana. Vamos passar para a próxima foto, a número 2, que eu achei essa foto também, Thiago, eu achei ela emblemática. Você é de que ano? Você nasceu que ano? Eu nasci em 1975. 75. Essa foto, gente, é da Nacional de 82. Então, Thiago, você tinha 7 anos. É o Thiago montado na Nacional de 82. Se não me engano, foi a primeira Nacional do Manga Larga Marchador, 82, não foi? Mas essa foto não é na Nacional, não. Essa não é 82, não é na Nacional? Não, uma que eu tô montado numa égua vazada, né? Essa foto dele menininho. É exposição de 3 pontas. Desculpa, gente. Desculpa. Não é na Nacional essa foto, não é isso mesmo, 3 exposições. Exposição agropecuária industrial de 3 pontas. Mas foi o mesmo ano que foi a primeira Nacional da raça. Primeira Nacional. Primeira Nacional. Você apresentava com 7 anos? Apresentava. Porque na época a metodologia de julgamento era diferente, né? Então tinha os julgamentos das categorias, as categorias eram fixas por idade, né? E o concurso de marcha inscrevia quem quisesse, né? Não tinha obrigatoriedade de participar do concurso de marcha. Então meu pai, né, sempre levava mais de um animal, né, mais de um macho ou mais de uma fêmea montado. E aí o nosso apresentador, né, o João Peão, o João apresentava sempre o animal de maior potencial. Sim. E o segundo da lista sobrava para mim, né? E foi uma escola muito grande, né? Porque eu, durante o campeonato, eu colava no João, o João ia me passando as instruções. E meu pai, de fora da pista, também me orientava, né? Falava assim, não, toca mais, toca menos, encosta lá, encosta no João. Você foi campeão? Fui. Eu 2 vezes consegui, né, ganhar. Mas é porque o João não estava presente, aí já era só eu sozinho. Ganhei títulos de marcha montado na Espanhola. Com quantos anos? Eu devia ter uns 9, 10 anos. Nossa Senhora. E Chique, Três né? Corações, eu lembro que eu fui reservado campeão. O João foi campeão com o garanhão-chefe lá de casa.
E eu fui reservado campeão. Foi muito bom. Ô, Thiago, a maioria dos jurados, hoje, o pessoal tá falando jurado agora, né? Teve uma mudança aí, uma solicitação do Ministério, né? A maioria dos árbitros foram apresentadores. A maioria não, mas muitos deles, né? Foram apresentadores, né? Felipe, eu acredito que todos nós do quadro de árbitros, nós tivemos uma origem muito parecida, né? Nós somos filhos, netos de criadores de cavalo. E eu costumo dizer que hoje, pra gente ser um árbitro, né, um profissional da raça Manga Majador, eu falo que a gente tem que ter o dom. Porque é muita dedicação, né? Muita dedicação que a gente tem que ter. A gente abre mão de muita coisa, né, pra viver esse mundo Manga Majador. E quando você tem um dom, a facilidade para alguma coisa, eu acho que você procura aquilo desde novo, né? Então eu acho que 100% dos árbitros aí, nós temos origem no cavalo. Né? Então muitos já foram, né? Esse caso que eu estou contando, né, de apresentar os animais do meu pai, eu acho que muitos dos árbitros, né, tiveram essa origem, né? Então você vê, eu me lembro muito de dividir a pista, né, com o Marcinho, né? Me lembro muito do Cadu aqui na Nacional. Então essa origem eu acho que Vocês tudo apresentando. Ela é bem comum, nós já temos uma convivência aí antes da arbitragem. Ô Thiago, nós vamos passar para a foto 3 aí, ô Luciano, que é uma foto de um animal, se não me engano, você me corrige se eu estiver errado, mas é um animal Pedra Negra, campeão nacional em 1990. Isso. Esse aí não, eu até olhei pra ver se era você que tava montado, mas não era não, né? É o João. Esse é o João. A nacional. Tá na tela aí, Luciano? A Dalila, né? Dalila, um animal da letra D, né? Já É uma égua. É uma égua. Fala um pouquinho dessa égua aí. Esse foi o primeiro animal campeão nacional da Pedra Negra? Foi. A Dalila, desde novinha, ela chamou muita atenção, sabe? Então, nas exposições regionais lá, ela sempre ia. E a Dalila era uma égua, ela tinha que ter muita habilidade para montar nela. Ela era uma égua mais sanguínea, sabe? Mais quente. E ela sempre batia na trave, sabe? Reservado, primeiro prêmio. Quando ela era júniorzinha, ela veio numa exposição estadual que tinha aqui na Gameleira. E essa exposição estadual era muito forte, sabe? E a Dalila foi reservada campeã estadual de marcha. E aí meu pai falou, eu acredito nessa égua, eu tenho certeza que essa égua é boa. E aí, em outras exposições, a Dalila sempre batia na trave. E aí nós viemos com ela para Nacional em 1990 e eu me lembro direitinho do João no dia falava, Thiago, a Dalila hoje tá querendo. E outra, uma pista grande igual essa da Gameleira aqui é ideal para ela adora essa pista aqui. E eu lembro que a Dalila andou demais mesmo, né? E aí foi campeã nacional de marcha, tinha éguas muito premiadas na categoria, então foi um título de expressão. E além disso, nessa exposição, no campeão dos campeões, na época não tinha premiação para primeiro prêmio. E ela foi, né? Primeiro prêmio no campeão dos campeões. Sacanagem, né? Eu lembro, a Itatiba... foi o primeiro prêmio campeão das campeãs? A Itatiba JS foi campeã dos campeões. A Pantera da Porteira de Tapa foi reservada e a Dalila foi o primeiro prêmio. Sacanagem, não deu nem pra subir no pódio, né? Não deu pra subir no pódio. Mas bebemos muito chopp, viu? Por esse título da Dalila. Foi Thiago, muito bom. Thiago, você é jurado, mas você pode falar como criador, apresentador também. É uma sensação diferente, né? Você fazer um animal do seu próprio sufixo, campeão nacional, né? Como é que é a sensação lá? Nossa, Felipe, é indescritível. Eu falo que na época, né, não tinha essa disputa que tem hoje. Não tinha esse profissionalismo, né? A coisa era mais amadora. E foi assim, uma sensação indescritível. Eu arrepio até hoje só de lembrar. Eu me lembro que eu pulei lá do alto da arquibancada, né? E fui correndo e abracei a égua. Na época não tinha essa parafernália toda, né? Não. Que tem hoje, né? E eu lembro que o João nunca tinha bebido nada de bebida alcoólica. Meu tio, né? Saudoso Tibateca. Tibateca chegou com um copo de uísque. O João chegou e virou o copo de uísque. Então, assim, indescritível. Né? Então eu falo que a pessoa que hoje, eu costumo falar, né, que na Nacional, se você ficar nos 12, você já pode comemorar. Aliás, só de estar na Nacional, né, Felipe? Já é uma conquista. Se você ficar entre os 12, pode comemorar. Se ficar no 7, já se considera um campeão. Se subir a rampa, é festa, né? E se for campeão, eu falo que é carnaval um ano, porque não é brinquedo, não. É muita coisa que tem que estar certo, né? É muito difícil. Hoje em dia tá muito igual, né, cara? O nível de disputa muito alto, a diferença do primeiro pro sétimo é praticamente
Com né? certeza. A gente fala que é um beicinho de pulga. É. Eu ainda vou te apertar nessas dúvidas aí, tá? Nossa senhora. Pessoal, então vamos dar só uma pausinha aqui, só para pedir o pessoal que tá assistindo a gente para compartilhar o link aí nos grupos das raças de marcha, Mangalaca Machador, pode compartilhar no Campolina também, no Paulista, na Jumento Pega, Moares, né? Afinal, o programa aqui, claro, a gente dá, o Mangalaca Machador é a raça, vamos dizer assim, em maior ascensão, né? Mas o programa também envolve o andamento de machado, né? E eu acho que uma pessoa do nível do cacuete, né, gente? Do Thiago aqui, eu acho que qualquer amante de marcha vai aproveitar muito aqui, tá bom, pessoal? E aproveitando também pra já pedir pra vocês que se tiver alguma pergunta pro Thiago aí, só escrever no chat, qualquer pergunta, o Luciano tá aqui, que tá no corte, que vai fazer o filtro aqui das perguntas, e ele vai falando aqui e o Thiago vai respondendo, beleza? Thiagão, vamos lá agora, então, para as fotos 4 e 5 e 6, vai passando devagarzinho, Thiago, o Luciano, que são fotos já você no quadro de arbitragem. Tinha umas fotos suas lá quando você formou também, você mandou, mas eu cortei essas aí, já botei você como árbitro já, tá? Tem você com seu pai, né? Isso. Você novinho, tá? Magrinho. Mais magrinho, né? Mas tem aí as fotos do Thiago aí, as fotos 4 e 5 dele montado, e mais pra frente aí, a foto 6, já do Thiago julgando na morfologia. Tá na 6 aí, Luciano? Tá na 4 aí com o Thiago, então, montado. E enquanto o Luciano vai passando a 4, a 5 e a 6, eu te pergunto, o que é mais fácil julgar? Você começou muito bem na marcha, aí foi pra ENA, né? Fez o serviço lá na ENA, vamos dizer assim, deu uma pausa na sua carreira como árbitro, e voltou na morfologia, e agora tá voltando um pouquinho na marcha também. Então eu te pergunto, o que é mais fácil, julgar morfologia ou julgar marcha? E o que você gosta de julgar mais? O Felipe, eu adoro jogar os dois quesitos, né? Não. Fica em cima do muro, não. Não tô não. Fala o que você gosta de jogar mais. Não, eu gosto dos dois, não tem preferência, porque o julgamento de morfologia, ele ajuda a gente demais na análise da marcha, né? Pouca gente sabe disso, né? Inclusive, eu falo isso muito para os árbitros jovens, né? Que para você ser um excelente entendedor de marcha, você tem que entender muito de morfologia. Essa morfologia funcional que a gente fala, né? A gente tem que entender da biomecânica do cavalo de marcha. A marcha, eu acho que o pessoal fica mais envolvido com a marcha, né? O pessoal tem, assim, eles prestam mais atenção no julgamento de marcha. Então eu acho que o pessoal domina mais os conceitos da marcha, né? Então eu acho a morfologia um pouco mais complexo, o julgamento da morfologia, sabe? Thiago, acha mais complicado julgar a morfologia ou julgar a marcha? Você me acabou de dizer que todo mundo entende mais a marcha, né? Isso. Tem um entendimento maior ali, mas será que é mais fácil? Não, eu acho que pelo envolvimento o pessoal ele tá mais envolvido, conhece um pouco mais, sabe? Se envolve mais. E uma das explicações disso, né, que eu já andei pensando muito nisso, eu conversava muito com o Ferraz, né? Nosso grande amigo Ferraz. Mandei o link pro Ferraz aí. Ferraz é um dos maiores professores de cavalo mangalajador, né, que eu já tive. Não, meu também. Nossa. E quando eu trabalhei na associação, os 10 anos que eu fiquei, pode botar aí 5 anos, né, enquanto o Ferraz ficou lá, eu aprendi muito com ele também. Nossa, eu tenho uma gratidão pelo Ferraz porque eu aprendi muito com ele, né? De cavalo, da vida. Ele é um senhor mesmo, de né? arbitragem, sabe? Então, a gente discutindo, qual que foi o tema da discussão? A marcha, hoje, ela é analisada em 6 quesitos, né? Então, e o regulamento nos dá a referência da ordem de importância, né? O primeiro é o gesto, o segundo é a comodidade. Então, acho que isso baliza um pouco mais o julgamento. Baliza. A morfologia são centenas de quesitos, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido os árbitros falando durante o comentário, né? Que membros valem mais do que tronco, que valem mais do que conjunto de frente. Mas somente nos membros tem tanta coisa pra gente analisar. Você analisa aprumos, você analisa angulações, proporções de comprimento, qualidade óssea tendínea, articulações, tendão,
Então, a própria conformação de cada uma das regiões do membro, né? Que estão descritas no padrão. Então, tem muita coisa que você analisa em membro. Com certeza. E o desafio da morfologia é que você não tem, né? Raramente você tem um cavalo que é melhor que o outro em tudo. Então, às vezes, eu tenho um cavalo que é melhor de cabeça, mas o outro é melhor de pescoço. Sim. Aí eu tenho um cavalo que é melhor de membro anterior, mas o outro é melhor de membro posterior. Eu tenho 2 cavalos de bom tronco, mas um ganha na direção da linha dorso-lombar, o outro ganha em profundidade. Sim. Então são muitos quesitos a serem analisados e a gente tem que somar tudo e colocar na frente o cavalo que pontua mais, é o que a gente fala, né? Com certeza. Eu lembro que o Paulinho Cambuquira, né, Paulo César Junqueira, foram grandes professores que eu tive, né, na infância, adolescência, né, eram 2 árbitros de destaque na raça. E Paulinho Cambuquira mesmo me falava muito, ele falava assim, Thiago, tem que ganhar quem tem mais qualidade, né? Então eu acho a morfologia, o desafio da morfologia é maior, né? A nossa raça, ela é heterogênea, né? Nós temos animais de diferentes tipos, né? E do ponto de vista de melhoramento genético isso é até uma vantagem, né? Porque a gente tem heterose, se você precisa melhorar uma característica, você tem onde buscar, né? Eu não tenho todos os animais com a mesma virtude, com o mesmo problema, né? Então a gente vai fazendo essa miscelânea de cruzamentos para ir corrigindo, né? Mas eu acho o desafio da morfologia maior, pela quantidade de quesitos a serem analisados, tá? Mas a exigência do julgamento de marcha eu ainda acredito que seja maior, né? O pessoal cobra mais o resultado da marcha do que o resultado da morfologia, mais. Né? Ô, Thiago, eu queria... Mais pra frente eu vou pras perguntas polêmicas, tá? Nós estamos passando aqui. Ô, Luciano, como é que tá a audiência aí? O pessoal tá perguntando, como é que tá? A gente tem aqui o Aras Caldeirão e César Sampaio. Um abraço pro Thiago, sempre muito atencioso com todos. José Bonifácio mandou parabéns pro Felipe e o seu grande fã, né, Felipe? Kleber Mendes. Parabéns, Felipe. Tem a iniciativa em promover belíssimas reportagens com personagens ilustres da raça. Obrigado a todos aí. Obrigado, César. Grande abraço. César. Isso aí. Gente, manda pergunta pro Thiago, quem tá chegando aí na live. Tá aqui à disposição o Thiago responder perguntas sobre a raça, sobre julgamento, sobre tudo do Mangalaca Machador, tá bom? Vamos lá, dar uma passadinha aí. Na próxima foto, já acompanhando a carreira do Thiago, mas aí ainda vai ter uma pausa pro momento familiar, né? O Thiago, a gente mostrou o Thiago aí na arbitragem e a gente vai mostrar agora o Thiago já aí com os filhotes, inclusive um deles tá aqui, né? O Felipe. Tem aí a próxima foto do Thiago com montada a cavalo. Né? Essa foto montada a cavalo, né, Thiago? Não, é montada a cavalo, Luciano? Os dois eram bem novinhos, né? Isso aí foi uma cavalgada que nós fomos. Chegamos lá no meu grande amigo Leonardo Sandi Reis, do Aras PS, o famoso Gabilete. E aí nós fizemos e essa cavalgada foi muito longa. Aí os meninos não conseguiram ir. Mas acompanharam de carro e na chegada lá os dois estavam doidos para montar cavalo. E cada hora um que queria, né? Eu falei, não, vamos os dois, né? E aí o Lucas montou na frente aí, é mais novo. E o Felipe tá agarradinho comigo aí atrás. E tá agarradinho comigo aqui hoje no estúdio. Tá montando, os meninos estão montando ainda cavalo? Monta, eu incentivo muito, né? Por morar aqui em Belo Horizonte, eles não têm a mesma frequência que eu gostaria. Mas sempre que a gente pode ter um tempinho, nós vamos lá para Três Pontas, pra roça lá e estamos sempre montando a cavalo, né? O Felipe gosta muito de me acompanhar lá na lida do curral, né? Tocar um gado, sabe, conhece os animais todos, conhece quem é filho de quem. Quando vai fazer um videozinho, né, Felipe? O Felipe é que é meu filmador oficial. O Lucas tá meio arisco dessa mexida de curral. Mas se chamar pra dar uma volta a cavalo, pode estar chovendo canivete que vai, né? Então eu incentivo muito, porque foi muito bom pra mim. Sim. É uma maneira, né, da gente estar junto, né? Fazendo uma coisa que todos gostam. Né? Então eles estão sempre andando comigo lá. Beleza. Eu incentivo muito. Vamos para a próxima foto, que é do Thiago, já como instrutor do curso, lá do curso Mangalaca Machador para Todos, né? É uma foto, Thiago, é uma foto que você tá fazendo angulação ali do coxo femoral, não é isso, Luciano? Ângulo coxo femoral. Você tava mais novinho também, essa foto foi durante o curso lá, né? Foi.
Você é instrutor do curso, você falou passou em 2002, 2001, né? Ô Felipe, eu costumo falar que se a minha carreira do Manga Larga Marchador se encerrasse hoje, eu me sentiria uma pessoa muito realizada. E um dos motivos foi o projeto Manga Larga Marchador para Todos, né? Que eu, junto com o Ferraz, né? Nós formulamos esse curso aí, atendemos mais de 10, 15 mil pessoas, né? E nós levamos muito conhecimento. Então foi assim, foi um período de muito aprendizado, né? A gente rodou o Brasil todo aí, né? Levando o conhecimento do Manga Larga Marchador. Conhecemos várias regiões. Isso serviu de muito fomento, né? Algumas regiões que estavam assim bem devagar mesmo no Manga Larga Marchador. E na hora que a gente levou esse curso para lá, aquela região, né, fomentou, o número de criadores cresceu. Então eu acredito muito nisso, né? Eu dediquei boa parte da minha carreira profissional aí ao ensino, né? Eu acho que quando a gente leva a informação correta, a gente tem muito a ajudar, né? Então esse curso, eu acho que foi assim uma das coisas mais importantes que eu fiz profissionalmente, né? Nós ajudamos muita gente. Até hoje as pessoas encontram e falam: Thiago, aquele curso que eu fiz com vocês... Ele foi o divisor de águas na minha vida. Eu acho que o curso, eu trabalhava na época no MMTV, cobria alguns cursos que você ministrou, Ferraz, ou até o Emílio, eu lembro, ou acho que o Bruno, algumas vezes também. E assim, cara, eu ficava impressionado como que o criador saía de lá satisfeito e mais empolgado em criar a raça, porque a partir do conhecimento que ele tinha, ele sabia ele tinha uma noção de como aplicar aquilo no criatório dele, né? Porque o criador, ele começa sempre do lado inverso, né, Thiago? Ele começa sempre comprando um animal e nunca pensando na terra, né? Exatamente. E uma satisfação muito grande, Felipe. Hoje, muitos dos profissionais, esses árbitros meus novos aí que entraram, né, no último concurso, todos foram alunos, né, desse curso, e muitos criadores. Hoje eu encontro já pessoas adultas que fizeram o curso quanto crianças e falam: ó, você não vai lembrar de mim não, mas eu tava naquele curso de tal lugar. E hoje estou aqui com a minha tropa, e, né, muitos se tornaram veterinários, zootecnistas. Então nossa, muito bom, muito gratificante, viu? Show de bola. Vamos para a próxima foto, que já é o Thiago aí já nos cursos, já como coordenador, né, instrutor e professor aí do curso de pós-graduação sobre raças marchadoras. Enquanto são as fotos 9, 10 e 11, tá, Luciano? Enquanto passa, Thiago, por que esse curso é importante? O que você entende desse curso aí? Que foi lançado, né? Tá na 2ª edição. Esse pós-graduação, curso, né? O curso de pós-graduação, eu sempre tinha em mente, né? Principalmente quando eu estava na ENA, que eu participei, né, de alguns concursos para seleção de árbitros e técnicos da associação. Era a função, né, do diretor executivo da ENA. Então, né, juntamente com o Henrique lá, nós organizamos uns 3 concursos para técnicos e eu tive a oportunidade de coordenar, né, 2 concursos para árbitros. E antes disso tinha participado como instrutor, né, como avaliador, né, de mais 2 cursos. E então eu sempre, né, analisando os resultados dos cursos, eu falava assim: gente, a pessoa tem que chegar pronta, né? Para entrar hoje, né, o nível de exigência de um profissional da raça é muito alto, de conhecimento, de experiência. Então a pessoa tinha que chegar pronta. E quando eram publicados os editais, eu recebia centenas de ligações, o pessoal perguntando: Thiago, aonde que eu estudo isso? Tem um livro específico do Manga Larga Marchador? E aí eu falei assim: gente, por que a gente não faz um curso de pós-graduação do Manga Larga Marchador? Né, aproveitando a experiência dos árbitros mais antigos, de pessoas que já estavam aposentadas. Só que esse processo hoje no Brasil ele é muito burocrático, né? Ele é cheio de exigências, né, do Ministério da Educação, do MEC. Então eu comecei a olhar, porque a nossa intenção no início era fazer o curso de pós-graduação da associação. Para nesse curso a gente ir preparando os profissionais e já identificando o perfil de cada um. Quem podia ser árbitro, quem podia ser técnico, gerentes de aras, profissionais do cavalo em geral. Só que nós esbarramos nessa burocracia, né? Então hoje para uma instituição de ensino, para
fazer um curso de pós-graduação, as disciplinas desse curso você tem que constar no currículo da graduação dessa mesma entidade. Uhum. Então nós começamos a correr atrás e aí surgiu a oportunidade da PUC. A PUC se interessou em fazer um convênio com a associação, né? E aí nós fundamos a primeira turma, né, do curso, por exigências aí, né, do Ministério, o curso não pôde receber o nome de Manga Larga Marchadora. Então, aí virou Raças Marchadoras. Ele é né? Equidiocultura, curso de pós-graduação em Equidiocultura Raças Marchadoras. Uhum. E isso foi muito bom, porque a gente incluiu no curso, né, os conhecimentos da raça campulina, né, da raça Manga Larga, do jumento pega, né, dos muares. Então a gente vê tudo, porque marcha, né, é uma coisa só. Então ficou um curso assim muito completo, sabe? A gente procurou abordar disciplinas de todas as áreas, né, envolvendo a criação de cavalo, né? E os profissionais que dão, né, o curso, né, eles são muito capacitados, né? Porque já é uma exigência, né? Alguns têm que ter doutorado, outros têm que ser mestrado e outros têm que ser especialista. Né, a titulação mínima são de especialistas. Inclusive, na primeira turma, alguns árbitros, né, e técnicos da associação fizeram para se credenciar, ter o título, né, de especialista para se credenciarem a serem instrutores e professores do curso. Entendi. Sabe? Entendi. Então, o Ribas, o Bruno né? O Luquinha, né, árbitro também, Plínio. Sabe? Lembro então, do Plínio. Muitos o Samuel também, né? Acho que Samuel que é superintendente da Samuel também foi aluno nosso. Então, né, muitos deles. E nessa segunda turma aqui também, nós temos o Pratinha, né? Que esteve aqui com você, que é técnico, o Lincoln, o Marcelo Parente está contribuindo com a gente demais. O Marcelo Parente é um técnico já, né, experiente lá do Centro-Oeste, né, de Brasília. Então está trazendo uma experiência, né, fantástica para a gente discutir lá durante os encontros. Então é um curso bem bacana, bem completo, sabe? E que dá o título de especialista. Com certeza, bacana demais. Tiagão, eu vou chamar agora um videozinho de você julgando morfologia. Ô Luciano, se conseguir, a gente como esqueceu de colocar o retorno de imagem aqui, se conseguir pelo menos colocar o retorno de áudio do Thiago, vamos chamar aí um videozinho de comparativo do Thiago julgando morfologia lá na exposição estadual, se não me engano, de Uberlândia. Inclusive eu fiz a transmissão ao vivo lá pela Marcha Live. Coloca aí na tela pra gente, Luciano. Você lê o padrão racial nessas duas éguas, mas é em favor da égua de primeira colocação, que melhores proporções, né? Ela tem regiões mais longas do que a égua de segunda colocação. A começar pela relação de pescoço-cabeça, um pescoço ainda com a saída mais corrigida do que o animal de trás, já tem uma proporção de altura de cernelho e comprimento corporal melhor do que o animal de trás, e o principal, uma garupa mais longa e a relação entre braço, canela, perna, canela, né? Ela guarda uma melhor proporção de vazio em relação ao costado e distância entre mão e pé também superior na égua de primeira colocação. Então são duas éguas aí de muita qualidade, mas nas proporções gerais hoje vence a égua de primeira colocação. Parabéns a todos aí, muito obrigado. Tá aí então, a gente ouviu aí os comentários do Thiago, duas éguas, se não me engano eram duas éguas turdilhas, eu não lembro, não me recordo qual campeonato que era, mas Thiago, você citou algumas coisas aí que eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de proporções gerais aí, no geral a égua de primeiro ganhou da de segundo, proporção, como é que lá na hora você, olhando no olho ali, você vê que a proporção, sei lá, altura, cabeça, pescoço, cernelha, sei lá, é melhor do que a da outra. Como é que você vê isso? É treino mesmo? Porque treino. o público que tá olhando fala assim, mas como é que a relação canela, antebraço, canela? É treino, né? O árbitro tem que estar preparado para estar ali, né? Ainda mais numa exposição dessa aí, né? De altíssimo nível. Quando eu estava na ENA, Felipe, né, eu estudei muito sobre isso. E, na verdade, a biomecânica do cavalo é uma das coisas mais estudadas no mundo hoje, de todas as raças. Mas a literatura, ela estuda biomecânica, mas ela não aprofunda muito em marcha, No né? cavalo de marcha tem muito pouco, isso que eu ia falar. Então, nós temos aquele laboratório lá da Suécia, né, o Qualis, ele estuda muito, né, essa biomecânica do cavalo. E na época eu falei assim, gente, nós temos muito pouca coisa do marchador.
né? Um dos únicos trabalhos científicos que existiam era da professora Maria Celli, lá da PUC. Né, Inclusive também ajudou nesse curso de pós-graduação. Ela é uma das coordenadoras, né? Nós dois somos coordenadores do curso, né? Então, esse trabalho da professora Maria Celli, ela viajou o Brasil medindo cavalos, né? Em vários criatórios de referência. E foi o primeiro trabalho que se falou de angulação e proporção do cavalo manga larga machador. E na biomecânica, essas características são das principais que interferem no movimento do cavalo, na qualidade, no equilíbrio do movimento. Então, angulações têm efeito assim muito alto na qualidade do movimento e essas proporções lineares também. E aí nós começamos a estudar essas características do cavalo manga larga machador, pegar o que tinha na literatura, o livro do professor Jair, né? Do Tratado Morfofuncional do Cavalo Manga Larga Machador, é um livro que tem muito desses dados, mas dados mais antigos, dados às vezes de cavalos de outras raças. E aí teve o trabalho do Juliano, né, que foi do TrueType, foi um trabalho incentivado pela associação, e é um dos trabalhos mais completos mostrando esses dados. Inclusive, quando ele foi publicado, nós reunimos toda a equipe dos ARPS, né, nos encontros de atualização, nas reciclagens, e apresentamos esses dados para a raça. E todos hoje têm na cabeça mais ou menos quais são as proporções do cavalo manga larga machador. E você com esse treino, você consegue visualizar isso no cavalo. A gente fala que nós, para fazer a análise técnica de um cavalo, a gente precisa primeiro enxergar o quê? A sua planta baixa. A gente sempre brincava nos cursos, né? A gente tem que ter o olhar de raio-x, enxergar o cavalo por dentro. Porque a base da conformação é o esqueleto. Então, se você consegue enxergar o esqueleto, a gente chama o diagrama corpóreo do cavalo, aquela planta baixa, como se o engenheiro analisando o projeto de um prédio. E aí você consegue ver o tamanho de cada uma dessas regiões e o posicionamento de cada osso, que vai dar as angulações, direcionamento dos membros. Então, o quadro de árbitros é muito preparado para isso, né? Para ver essas proporções, angulações, linhas de aprumos. Né? Então nós somos muito treinados para enxergar isso e valorizar isso no julgamento. Ô Thiago, mas o que você tem a dizer como justificativa aí para defender até o julgamento de morfologia quando um cavalo, sei lá, na morfologia, porque é muito difícil um ângulo de um animal mudar de um ano para o outro, ou não? Ângulo escapulomeral, né? Que a gente tá aqui, né? Isso. Aqui. Esse ângulo aqui. É muito difícil de mudar. Concorda ou não? Pode alterar um pouquinho, sabe, o Felipe? Às vezes o potro, como ele está em desenvolvimento, o potro às vezes altera um pouquinho, sabe? Dependendo da fase do desenvolvimento, mas pouco. E um cavalo adulto, dependendo do trabalho que você faz de equitação, né? Você melhora um pouquinho essa angulação, né? Esse dia eu até estava vendo uma entrevista do Fernandinho Melo Viana, ele falando isso, tá? Mas você não muda demais. É o que é. É o que é. Né? Isso, porque aquilo é jogador de futebol, o que eu falei. Tem que dar sempre pro treino. A engenharia do cavalo é aquela ali, né? Mas Thiago, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. O que você, como jurado da associação, tem a dizer para aquelas, principalmente para expositores que criticam o quadro de jurados, quando um cavalo fica, sei lá, em primeiro lugar num julgamento de morfologia do nacional e na nacional seguinte fica em 15º. Isso é um questionamento muito, né, que eles fazem. Eu costumo dizer o seguinte, podem ser várias coisas. O momento do animal, eu acho que a gente tem que desmistificar o seguinte, que a morfologia não muda, muda e muda muito, né? O animal não é o mesmo, Thiago? A angulação não muda pouco, então? Pois é, mas as outras formas sim, a musculatura, né? E coloca o Thiaguinho do jeito que ele está aqui hoje numa academia com acompanhamento nutricional. Daqui 2, 3 meses eu vou tá com outra forma física, né? O cavalo acontece isso também, da maneira que você muscula um cavalo, às vezes o trabalho que você fez, você altera um pouquinho essa angulação, sabe? Então pode ser o momento que o cavalo tá, pode ser a apresentação, às vezes o animal não apresenta bem, né? Eu já vi animal apresentar bem no campeonato e na mesma exposição não apresentar bem na morfologia no campeonato da raça, né? Na morfologia. Na morfologia da morfologia convencional apresentou bem. Exatamente. Às vezes o proprietário, né, às vezes o proprietário tem 2 animais no campeonato da raça. E o apresentador que apresentou os 2 fica com um e pega um outro apresentador para apresentar aquele animal.
E às vezes é um apresentador de outro Aras que está fazendo um favor. E ele nunca apresentou aquele animal. Ele não sabe o ponto do cavalo. Aí o desempenho do cavalo cai na morfologia. Essa hora de parar o animal, então, ali, ela é extremamente importante. Então, o apresentador tem que saber parar o animal e apresentar. Demais, tem uma interferência muito grande. E a gente fala que isso é treinado na fazenda, né? O treinar o cavalo a parar na morfologia, gasta-se muito tempo do treinamento na É fazenda. difícil deixar ele aprumadinho. É muito difícil. E outro ponto, Felipe, é o seguinte: tem que ver que se foram com os mesmos concorrentes, se os concorrentes estavam tão bem ou não, igual no ano anterior. Então pode haver uma variação. E pode haver também uma diferença de critério, né, Sim. que foi utilizado ali. Então eu acho que a gente tem que trabalhar muito nisso, né, sentar, conversar, ver quais são as dificuldades, aonde que está havendo, né, uma possível margem de erro e discutir, né? O Alex aqui ele falou até que o casqueamento mal feito muda as angulações do animal. Com certeza, né? Dependendo do jeito que você mexe no balanceamento do carro, né? No caso do cavalo, você joga o peso mais para frente, você joga o peso mais para trás. Ô, Thiago, isso é uma coisa que tem gerado muito polêmica, né? Essa excesso de pinça no anterior, né? Nos animais, né, Thiago? Hoje a gente vê muita gente brincando, né? Que o cavalo manga larga machador, já a maioria tá com pé de pato e mão de gato, que eles falam, né? O casco do anterior curtinho e o do posterior. Isso eu acho, assim, uma falta de conhecimento muito grande, né? Porque você às vezes quer um efeito imediato, mas esquece que aquilo ali vai trazer uma lesão, né? Uma tendinite, um problema de articulação, essas desmites, né? Problema de ligamento suspensório, que é muito comum na raça, os esparavões, né? No jarrete. Então, nós precisamos aplicar muito conhecimento ainda, porque a competição nossa está de altíssimo nível. E está exigindo um preparo, assim, o fim da bola, né? Então nós temos que aprender muito, estudar muito, aplicar muito conhecimento. O técnico na entrada de pista, ele tem autoridade para de repente, se um cavalo estiver muito exagerado ali no casco pincelado demais, ele tem autoridade para não deixar entrar? Ou ele tem apenas um trabalho de ali avisar, enfim? Não, quando eu estava né, presidindo o CDT da associação, isso inclusive foi, né, uma coisa que foi discutida lá e foi deliberada, né, que os animais tinham que estar com os cascos, né, simétricos, claro que respeitando a anatomia, conformação de anterior e posterior, né. Então o técnico pode barrar se aquilo for muito, né, tiver muito discrepante, né, e ele pode sim. Beleza. Ô, Luciano, fica à vontade aí, tá, gente? Luciano tá no corte aqui, mas o Luciano conhece muito da raça também, trabalha no Manga Larga Machador há muitos anos, é editor aí top lá da associação. Então, Luciano, fica à vontade para fazer qualquer intervenção aí, tanto de perguntas, tá, Luciano? Quanto de dúvidas pessoais suas também, tá bom? Aqui, já que você deu liberdade, né, eu vou fazer uma aqui. O César Sampaio do Aras Caldeirões. Thiago, um cavalo machador e médio morfologia, outro top de morfologia e não tão machador, qual você escolhe para comprar? Ixi, Essa pergunta é boa. o cavalo o quê? Ele é muito bom de morfologia, mas não é bom de marcha. Só que ou ele é muito bom de marcha, mas não é muito bom de morfologia. Ô César, você me deu uma chance boa, porque você falou não é tão bom de morfologia. A gente vai não na. é tão ruim, né? A gente vai na marcha, né? Porque eu acredito que o animal, para ser bom de marcha, ele tem que ter algumas características morfológicas que favoreçam, né? Então, eu acho que a marcha é soberana, né? O cavalo de marcha, ele é soberano, não tem jeito. Então, eu acho que você fazer um criatório baseado na qualidade da marcha, né, para você sedimentar bastante o gen da marcha, eu acho muito importante. E depois, nos cruzamentos, você vai corrigindo algumas coisas da morfologia. Sim. Acho que os grandes trabalhos que a gente vê aí hoje, os cruzamentos são pareados, muito mais pela conformação, né? Porque eu lembro muito do Lulu, né? O Lulu da confiança, né? Um grande amigo que eu tenho. Falar nisso, Lulu, te chamei umas 10 vezes aqui, você não veio, né? Mas tô esperando, uma hora vai dar certo, viu? Sempre escreve, tem lá na camisa escrito, né? É marcha com marcha, né, gente? Hoje nós temos que selecionar cada vez mais o animal marchador, acasalar mesmo marcha com marcha e ir tentando sempre melhorando as características morfológicas nos cruzamentos. Bom demais. Estão falando de marcha aí, gente? Vamos soltar um vídeo aí do Marcinho julgando? Libera o retorno de áudio aí, por favor, Luciano, pro Thiago só ouvir. É o Marcinho julgando, se não me engano, na exposição lá de Bambuí.
Vamos dar uma olhada. Comentar um campeonato do Marcinho. A mão e a perna trabalham na harmonia semelhante, ela é mais estável de garupa, ela tem equilíbrio corpóreo superior, então tendo a excepcional montada. Se a gente falar de montada, as duas são excepcionais. Porém, a primeira complementa a estabilidade, complementa a coordenação, a perna é mais eficiente, então, nesse detalhe aí, a opção da primeira relação é excepcional, a égua também da segunda colocação. Eu achei interessante selecionar essa parte, Thiago, do que o Marcinho falou, ali, porque ele comenta ali, de montada é igual, né? Vamos dizer assim, o elemento a mais que o árbitro tem pra julgar em relação a quem tá do lado de fora da pista é a montada. Ali nesse caso, entre duas éguas ali, a montada, ele falou que foi igual. E aí? E aí, o julgamento tem que ser do chão, então? Quer dizer, é do chão? Sim. Responsabilidade grande, né, gente? Comentar um julgamento feito pelo nosso Pelé, né, o Marcinho. Um abraço aí grande ao Marcinho, né, um grande amigo, né, desde a infância. O Marcinho é um pouco mais velho que eu, mas nós convivemos muito, né, desde a infância. Nossos pais eram muito amigos, né? Privilégio pra gente. O Marcinho é um craque. E ele nada mais fez ali do que seguir o que está no regulamento. O primeiro quesito na ordem de importância é o gesto de marcha, né, que é composto pela qualidade da dissociação e pela qualidade do movimento. Então, a comodidade é o segundo quesito na ordem de importância. Então, se eu tenho duas éguas equivalentes na comodidade e uma é superior à outra no movimento, na qualidade do movimento, né, acredito que elas tenham a dissociação ali muito próximas, mas ele falou, né, que uma tem o posterior melhor e é mais estável, é mais equilibrada, é mais coordenada no movimento, né, que ele falou ali, usou, né, anterior e posterior, né. Então ele foi muito correto, né, como sempre, porque ele valorizou o animal que pontuou mais no quesito gesto de marcha, que é o mais importante. Porque o gesto de marcha do Manga Larga Marchador, gente, ele é a expressão funcional da raça. O jeito de andar do nosso cavalo, ele jeitão, é único. Né? O Bruno fala muito isso, jeitão de andar. Ele é único. É a expressão funcional da raça, é o gesto de marcha. Então ele é soberano, porque eu posso ter, Felipe, um cavalo diagonal que dissocia menos, mas que seja muito cômodo, né? Ele pode amortecer, porque o amortecimento ele vem do quê? Da dissociação, mas não só da dissociação. Ele pode vir o quê? Do funcionamento dos ângulos, ângulo de quartela, ângulo escapulomeral, né? Entendi. Então a comodidade ela tem a interferência da conformação. Entendi. Então por isso que o gesto de marcha é soberano, né? O jeitão, como diz o Bruno, do nosso cavalo andar, ele é único e ele tem que ser valorizado. Ô Thiago, pergunta que eu sempre fiquei na dúvida. A montada, ela é decisiva na classificação ou já não tá tanto assim pelo fato dos animais de pista, né, muito bem selecionados, estarem ali num nível de maciez e de comodidade muito bom. Ainda é decisivo ou não? O Felipe, a tropa tá boa demais, né? Muito boa. Então eu acho que talvez muito mais em virtude do adestramento do que da própria maciez. Porque a tropa tá macia demais. Então vamos supor que eu tenho dois animais ali que estão bastante equivalentes no gesto de marcha. O segundo quesito é comodidade. Eu vou montar nesses dois animais. Sim. Né? O que for mais cômodo vai né, levar vantagem sobre o outro. E a comodidade não é ser só macio, né? E a tropa tá muito macia. Se ele for macio e tiver muito adestrado, né? Na verdade, o quesito adestramento, né? Que hoje está em quarto, né? O rendimento hoje, né? Foi colocado em terceiro, muito sabiamente, né? A tropa estava precisando mesmo ampliar o movimento. Mas o adestramento ele interfere em todos os quesitos, né? E principalmente na montada, porque o juiz quando monta, né? Ele analisa a comodidade e o adestramento do cavalo. Então aqueles animais que são cômodos demais, muito macios e que estão super bem adestrados, é um diferencial, né? Porque se eu monto em dois animais de gesto excepcional, se eu monto e na montada os dois são muito cômodos, mas um tá pesando um pouquinho na boca e o outro não, né? Então isso
tem definido Tá muito definido, campeonatos né? pela proximidade e Não qualidade. necessariamente a montada, né? Mas a comodidade que o animal proporciona ao cavaleiro, né? Exatamente. O animal que consegue fazer as transições, aquele animal que alonga, que reúne, né? Que cede, né? Submisso, né? A perna, que, né? Qualquer comando que você usa da equitação, o cavalo responde. Isso é Bom comodidade. demais. Isso também é comodidade. É comodidade. Um cavalo que você faz a rédea livre com facilidade. Então ele te mostra adestramento, ele te mostra que ele é um cavalo de sela, né? Tiago, aqui a gente tivemos 2 CBMs agora aqui do Manga Larga, o de batida e de picada. Eu percebi uma coisa. Como são 3 jurados, o jurado tem a capacidade de ver outro jurado montando. O que Sim. isso faz? É porque eu já vi jurado comentando assim que ele sentiu que o cavalo é natural quando ele montou. Então quando ele está de baixo e vendo outro jurado montar, ele vê o natural do animal, porque o jurado não vai camuflar alguma coisa. Ele não vai Exatamente. tentar forçar, não. Vou tentar forçar o andamento, tentar forçar aqui o gesto. Exato. Eu percebo muito isso quando os jurados eles param para ver outro jurado montar o animal. Com certeza. Porque aí não tem a artimanha do apresentador, né, Thiago? Então, Agora- o apresentador às vezes dá uma apoiadinha nos tripas pra poder não, né? Agora, eu vou fazer uma defesa aqui dos apresentadores. Isso melhorou demais, viu? Ah, eles estão mais Melhorou habilidosos, demais. né? Hoje, né, eu estava na ENA quando nós começamos a bater muito, né, em 2013. Com naturalidade. Da né? naturalidade. Nós fizemos um simpósio lá em Alagoas, né, lá em Maceió, falando dessa naturalidade, no caso lá da marcha picada. E a primeira vez que o árbitro fez uma rédea livre num campeonato foi lá. O Marcinho montou numa égua do Pio Guerra e ele soltou a rédea e a égua manteve o gesto, né? E é legal quando acontece É isso, bacana né, Thiago? demais. Então aquilo nos despertou e começamos a falar desde então, né? Aham. Então, enquanto eu estive na ENA, nós falamos muito de naturalidade. Depois o SAC veio e continuou, né, falando muito dessa naturalidade. Nós fomos evoluindo aí nessa análise de naturalidade. Batendo nessa tecla Isso. o tempo inteiro, né? E muito bacana que o pessoal absorveu isso, Absorveu. né? Os apresentadores Ajudaram, hoje ajudaram. estão fazendo questão de mostrar que o cavalo é natural, É. né? Ainda temos muito ainda a melhorar. Eu, né, por razões particulares, não pude ir aos CBMs, mas acompanhei de casa, né, pela transmissão. E vi que no final ali o pessoal ainda tá, né, colocando pressão. No final, no entre sete ali. ainda É tem adrenalina, uma- né, gente? É muito difícil. O cara quer tirar ali, né? A responsabilidade é muito grande. Ele quer tirar o que o cavalo tem de melhor. Então, eu acho muito bacana. Hoje a gente vê aí nos filmes de propaganda de animais, ou para leilão, ou de outra coisa, a gente vê o pessoal já fazendo a rédea livre, né? A rédea livre começou lá, né, desde 2016, né, que a gente colocou a rédea livre, né, no final da prova. Depois, em 2018, né, os árbitros passaram a fazer. Então, eu acho, né, esse caminho muito bacana. Os apresentadores hoje estão muito mais conscientes, né, de mostrar a naturalidade do cavalo e com essa exigência do árbitro também fazer. Então, né, na verdade, está cumprindo o propósito que foi o quê? Tirar os artificialismos, né, que eram feitos na pista de julgamento, né, que mascaravam o cavalo marchador. Né? O nosso cavalo ele vem numa constante evolução e hoje a gente não tá, a maioria não está preocupada em fazer o cavalo marchar na marra. A maioria hoje está preocupado de tirar o máximo desempenho daquele cavalo marchador. Então eu acho isso fantástico, né? Eu acho que nós estamos no caminho muito certo. Ô, Thiago, você falou o que tá dando certo na raça. E o que precisa, na sua opinião, você tem aí propriedade para poder falar. O que tá faltando na raça? O que tá precisando melhorar? Outro dia eu tava vendo uma live do Lulu Junqueira lá, na Confiança. Ele falou que tava muito preocupado com... Como é que ele falou, gente? Ele falou que tava muito preocupado com... não sei se era costado, não, acho que era prumo, alguma coisa assim. Eu queria que você falasse o que precisa melhorar na raça. O que você acha que tá precisando, assim, dar uma melhoradinha em termos de seleção? Alguma região zootécnica ou alguma questão no andamento também? O que você acha que talvez tenha se perdido que tinha de bom? Não que seja ruim hoje, né? Eu entendi. Felipe, eu acho que a Prumos, né, é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho. Né, o Manga Larga Marchador na década de 90, né, era muito bom de aprumo. E depois, né, com os cruzamentos que foram feitos, a nossa tropa piorou
de aprumo. Piorou também dorso lombo, estrutura óssea, tendínea, né? Arqueamento. Talão. Isso, né? Então, de lá para cá, isso vem melhorando de novo, né? Na primeira década do ano 2000, isso já começou a ser corrigido, agora na segunda década. Mas ainda precisa melhorar um pouco. Já melhorou muito, né? Então agora, né, a associação tem feito aí um trabalho grande, né? Inclusive nós, durante os julgamentos, né, estarmos valorizando bastante a qualidade de aprumo, né? E eu acredito que dorso lombo também a gente tem que estar sempre de olho, né? O que é? Por que, Thiago? Eu tenho visto muitos animais com dorso lombo um pouco mais cedido, que a gente fala, né? Já estão um pouquinho mais... Não é selado, mas já estão um pouquinho mais curvo, sabe? O padrão é muito claro nisso, né? O dorso lombo já tem um que ser pouquinho reto e mais bem selado, já sustentado. um pouquinho mais selado que o normal. Mais selado. Mesmo os animais mais novos. Eu acho que a tropa tá marchadeira demais, tá muito boa de ângulo, né? As proporções estão muito boas, né? A aprumo precisa melhorar um pouquinho, essas características. Agora eu tenho uma coisa para falar, para chamar a atenção do pessoal aí, que é minha área, né, de estudo aí. A gente precisa controlar um pouco mais o excesso de peso na raça. A tropa tá indo pra pista muito gorda. É mesmo? Tá demais, tá passando do ponto. Né, esses dias, num dos encontros da pós-graduação, né, nós tivemos o módulo aí dos problemas ortopédicos do marchador e fizemos uma aula prática excepcional lá no VetCheck, né, lá em Betim. Né, professor Jorge, professor Ciril, professor Luana, né, abriram as portas lá do VetCheck e nós fomos com a turma lá e isso foi um dos pontos de discussão. Né, porque o nosso cavalo ele faz provas exigentes do ponto de vista atlético, né? Então os nossos animais têm que estar bem preparados e o nosso cavalo faz uma prova de cavalo atleta, né? E a gente sabe que o atleta ele tem que estar numa condição corporal que seja compatível. Sim. Então eu vejo muito excesso de peso na pista. Tá? E como a minha área de atuação... atrapalha o quê, Thiago? Desempenho. Tudo? Desempenho. Eu, nesse score corporal que eu tô aqui, meu filho, se eu der uma volta correndo ali na pista da gameleira, eu infarto, né? Então o cavalo é a mesma coisa, né? Além de sobrecarregar demais o quê? Membros, tendões, casco. Encurta a vida atlética do Tá cavalo. tudo depositado ali. Então os problemas vêm do excesso de peso, né? O criador, o expositor não nota isso não, Thiago? Difícil, né? Tá sendo difícil. Eu já vi muita gente, mas você espremia. Eu falo, eu tenho que premiar, porque às vezes eu vou julgar 10 animais, os 10 estão obesos, né? Então criou-se essa cultura aí que o animal para ir pra pista tem que tá muito gordo. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, sabe, Felipe? Felipe, a gente tem algumas mensagens aqui. Venâncio Mesquita, parabéns, Thiago, grande profissional do cavalo. Obrigado, Você Venâncio. comentou, o Samuel Andrade também tá acompanhando aí. Parabéns, Felipe, tá top. Samuel, fenômeno. Samuel é superintendente lá da Pega. que a Grande gente- amigo. A Comunique, né? Marcha Live é nome fantasia, mas a Comunique que é a produtora aqui, né? Que a gente tá tentando alavancar aí. Tem contrato lá com a Pega, a TV Pega aí. O Alex também aqui, eu acredito que seja o Alex que tá com Falar nisso, gente, é o Alex da Rural? Então, tá Rural Eventos aqui. É o Alex. Inclusive agradecer o Alex, porque esse vídeo do Marcinho aí, eu peguei e pedi autorização pro Alex pra pegar o vídeo aí, que tá no canal do YouTube da Rural, tá, gente? Copa de Marcha de Bambuí, Minas Gerais. Obrigado, Alex. Um abraço pra você. O Alex é top também, né, Thiago? Alex é amigo de longa data, foi Gente. um dos alunos de destaque dos nossos cursos do marchador. Samuel, olha o tamanho da responsabilidade. O Samuel foi meu aluno na graduação na PUC e depois no curso de pós-graduação. E tá fazendo Samuca, fenômeno. E tá fazendo um trabalho maravilhoso lá na Pega, viu? Demais, é competente, sério, né? É bom. Técnico demais. Cavalo pode passar na gordura. Não vamos confundir cavalos gordos com cavalos atléticos. Isso aí. Isso é muito pertinente. Tem musculatura e tem gordura, né? Então o cavalo que tiver uma composição corporal que ele estiver musculado é uma coisa. Agora, repito, tenho visto muitos animais passando de gordura na pista. E Thiago, isso interfere mais na morfologia ou na marcha? Os dois. Não, nos dois, mas e qual que é pior ainda? O fato do animal tá gordo. Na marcha, né? O desempenho na marcha ele cai. Regularidade, né? Ué. Pessoa que tá acima do o animal que tá acima do peso, ele vai ter uma perda de desempenho. Principalmente que a nossa prova é uma prova mais longa, ela tá enquadrada aí na fisiologia do exercício como sendo um exercício de leve a moderado de longa duração.
Então, a exigência aeróbica é muito grande. Então, é como se o nosso cavalo fosse um maratonista. Qual é o perfil do maratonista? Ele não tem aquele perfil do puxador de peso, né? Não é aquela então, arrancada, não. Constância, né? Então ele tem que ter musculatura para ter potência nos movimentos, para suportar o exercício, mas ela não pode ser exacerbada. O próprio padrão racial, ele começa falando isso, né? Entendi. Nosso cavalo é forte, bem proporcionado, leve na aparência geral. Ele tem que ser leve na aparência geral. Temos outra mensagem aqui. Samuel Andrade de novo. Pé de pato e mão de gato. É chumbo na asa de quem seleciona pela pista. Ótimo, Samuel. Isso é uma das coisas que eu gostaria de falar aqui hoje. Vou usar uma coisa que o Lulu da Confiança esses dias me falou. Lulu Junqueira. Inclusive o Lulu, ele falou que a tropa tá muito... Eu esqueci o que é que ele falou. Foi lá naquela live lá de Três Pontas lá. Que eu lá no assisti, Carlão, lá do Ponte Nova. Animal lá, aquele cavalo Bavária lá. Eu Sim. apaixonei com aquele cavalo. É bom cavalo. Mas fala aí. O Lulu me falou, Thiago, 100% das consultas que eu tenho hoje é de cavalo de pista. E isso eu acho grave, né? Porque nós temos que ter pessoas com a essência de criador. A pista, gente, isso é a minha opinião, viu, gente? A pista é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Então, eu vejo que o pessoal tá se descuidando um pouco das bases de criatórios. Nós temos muitos animais de qualidade, éguas principalmente, muito boas, né? Que às vezes, por uma razão ou outra, não são um animal de pista, mas tem genética para produzir o animal de pista. E esse animal hoje está muito desvalorizado no mercado. E tem pouca gente que está sabendo identificar esses animais. Porque está muito na cabeça dos novos criadores só aquele animal preparado, né? Às vezes, igual o Samuel tá falando aí, às vezes está um pouco maquiado para ir na pista e a referência do pessoal é só aquela. Então essas artimanhas, né, da mão de gato, pé de pato, né, interfere Ele não é aquilo ali, ele está maquiado. E ele vai passar para a prole o que ele é. Sim. Eu me lembro, né? Eu comecei a julgar numa época onde, né, interferia-se muito no desempenho dos animais através dessas artimanhas, Sim. né? E eu me lembro que eu julguei o mesmo animal potro mirim, potro júnior, depois cavalo jovem e cavalo sênior. Em cada uma dessas fases da vida do cavalo ele estava de um jeito. De tanto que mexeram no cavalo, né? De tantos trabalhos que fizeram para alterar o que o cavalo era no natural. E isso me marcou muito. Agora, ele vai passar para a prole o que ele é naturalmente. Então eu acho que está faltando um pouco dessa consciência, né, de identificar dentro dos criatórios os animais com potencial genético, né? Valorizar um pouco mais esse animal. Às vezes o animal ele não tem aquele potencial de pista por algumas razões, mas ele tem um potencial de contribuição genética importante. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. E esse animal está sendo descartado? Ele está pouco valorizado e muitas pessoas não identificam esse animal. Às vezes, eu já vi isso acontecer. O novo criador vai num criatório, vê uma égua dessas, ele nem olha, ele fala, não, essa não. E às vezes... Porque um novo criador, o que ele tem como referência? Pista? A pista. Então, tem muita égua boa aí, gente, nas fazendas, um preço bem acessível, né? Porque o animal de elite hoje, ele tá caro e ele tem que ser caro, porque você produzir um animal daquele e chegar num ponto daquele é muito investimento, é muito trabalho, né? Mas existem algumas outras opções que o pessoal não tá sabendo aproveitar, sabe? Sim. Tem muita égua aí. Eu lembro que éguas hoje que são excelentes doadoras, que são valorizadas, numa fase da vida, pouca gente conhecia. Mas por quê? Ela começou a produzir bicho de qualidade e virou a grande doadora. E nunca foi uma égua de pista. Então nós temos que abrir um pouquinho mais para esses animais, sabe? Eu vou te fazer mais uma pergunta, mas antes, pessoal, que tá nos assistindo aí, faz um favor pra gente tá começando o programa, né, a segunda edição. Compartilha o link aí, vamos tentar, ajuda a gente a aumentar a nossa audiência aqui, a gente tá chegando no último terço do programa, mas então ajuda a crescer a audiência aqui, que eu vou apertar o Thiago nas polêmicas aqui, viu? E vocês podem apertar aí também no chat, vai lá, Luciano. A gente tem uma outra aqui, o Alex falou assim que outra qualidade minha, Luciano,
É que eu sou atleticano. Obrigado, viu, gente? Eu sei que é uma grande qualidade. O Aurélio Faria, uma pergunta que... Ele fez 3 perguntas aqui, viu, Thiago? Nossa Bem senhora. polêmico. Já vi vários criadores separar melhores animais de morfologia soltos no curral. Entre eles Dalton Neves Barbosa, Douglas Barbosa, Leandro e outros. E aí? Você só citou professor, né? A Dalton, inclusive, nos deixou recentemente. Dalton foi um grande professor que eu tive, amigo Áreas pessoal do D2, meu pai, né? D2. Conheço o Dalton desde criança, né? E aprendi muito com ele também. Quando você tem experiência e analisa um animal pelas características funcionais, você consegue fazer. Né? A pessoa tem que ter muita sensibilidade, por isso que você citou em um dos maiores criadores da raça Manga Larga Majador, né? O Dalton. O Dalton é o que é, não é à toa, né? Porque ele teve muita habilidade na condução do criatório. Então ele tem experiência e sensibilidade para identificar um bom cavalo. Então eu acho que quando você analisa o animal por características funcionais, você consegue. Desde novinho você já consegue ir monitorando esse animal. Esse animal tem características que pode credenciá-lo a virar um campeão. Sim. Né? Então eu acho que, né, respondendo a pergunta, você tem que ter experiência, saber o que você está fazendo, ter conhecimento sobre o que você faz e ter muita sensibilidade para isso. Ô Thiago, você falou já o que o cavalo tá bom, o que o cavalo tá precisando melhorar. Agora eu vou te perguntar o seguinte, pro criador e pro expositor, o que tá bom no perfil do criador e no expositor do Manga Larga Machador e o que tá precisando melhorar no perfil do criador e no expositor do Manga Larga Machador? Você tá só me apertando. Uai, você vê aqui, meu filho, o estribo só aperta. Não, gente, eu acho que estão todos contribuindo demais pra raça, né? Você vê o tanto que a raça cresceu, né, gente, nos últimos anos. Nós somos recordistas em todos os números, né? Na América Latina aí, né? Terceira maior raça de cavalo do mundo, né? Então muita gente entrando, muita gente fomentando, né? O comércio, a quantidade de leilão que tem toda semana aí, né? Então, assim, o conselho que eu acho que isso é para todos nós, a gente nunca pode deixar de estar adquirindo conhecimento. Porque eu tenho visto, né, durante esses 20 anos aí, que às vezes a pessoa entra empolgada, ela procura conhecimento, mas depois que ele adquire um mínimo de conhecimento, ele vira professor. E aí, acha que não precisa aprender mais nada. Então eu acho que nós estamos num processo de constante evolução. Então o conhecimento tem que estar sempre evoluindo. E como buscar esse conhecimento além dos cursos, Thiago? É rodar nos criatórios? O Pratinho chegou aqui no primeiro episódio e falou que não sei quem falou com ele, que o criador de cavalo tem que gastar um jogo de pneu por ano. Concordo com o que o Pratinho falou. Eu acho que a gente fala, é a hora de curral, né? Tem que ter hora de curral. Eu costumo sempre dizer, Felipe, o seguinte, você já deve ter ouvido eu falar essa frase. Para aprender sobre cavalos, basta conviver com eles. Então é estar aberto, estar sempre junto com o cavalo, e que o cavalo ensina muito pra gente. Então é buscar sempre conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que todos precisam, expositor, criador, né? Para continuar esse processo de evolução, né? Porque a raça chegou num patamar excepcional, né? Eu tive uma experiência, né, quando o marchador foi exposto lá na Ictana, um alemão, né, que ele é um hipólogo, né, por formação, né, eles gostam muito de cavalo. Quando o alemão passou, viu os nossos cavalos se apresentando e voltou e me perguntou que cavalo que é esse, eu achei que aquilo foi um gol, né? Um gol de placa, porque o nosso cavalo chamou a atenção de uma pessoa que nunca tinha visto aquela raça. E isso aconteceu naquele projeto da Argentina também. Que um argentino, né, contando a rivalidade histórica que tem aí, o argentino falou, ó, essa é a raça de cavalo que eu sempre procurei e não sabia que existia logo aqui tão perto. Então isso me marcou muito. Então eu acho que a gente tem que tá estudando, né, sempre o nosso cavalo e aprendendo com ele, corrigindo o que precisa ser corrigido, porque isso acontece, né? A raça tem um probleminha aqui, a gente trabalha para corrigir. Essas ações, elas não são imediatas. Às vezes você toma uma decisão hoje, o efeito dela acontece dali 2, 3 anos, né? O pessoal precisa absorver aquilo, começar a aplicar nos criatórios para aquilo ter um efeito, né? Então tá sempre cuidando do nosso cavalo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter, tem obrigação.
Sim, né? com certeza. Ô, Thiago, ô, Luciano, tem alguma coisa que você me fala, tá? Tem aqui. Vai lá. O Aurélio Faria fez outra pergunta. Um cavalo, se não estiver bem parado, o árbitro não enxerga as qualidades? Não, enxerga, mas se ele estiver bem difícil. parado, a gente enxerga mais ainda, né? Inclusive, a gente orienta os apresentadores, né? Eu faço muito isso. Eu faço, ô, amigo, melhora a mão do seu cavalo, tira o seu cavalo do buraco ou do morrinho, né? Então a gente faz de tudo para ajudar, né? Porque o cavalo bem parado, ele facilita a nossa análise, né? Então, não é que a gente não enxerga, mas facilita a análise quando ele está melhor parado. Ô, Thiago, eu tenho visto, infelizmente, assim, alguns casos de expositores não satisfeitos, né? A gente fala, né, que o único satisfeito dentro da pista é o que ganha, né? O resto... Mas em brincadeiras à parte, eu tenho visto assim algumas situações desagradáveis, deselegantes dos expositores para com os árbitros. Não vou citar nenhum episódio, né? Acontece pouco, graças a Deus, mas acontece às vezes. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa, como que vocês jurados têm que lidar com essa situação. De às vezes ter um julgamento questionado ali dentro de pista, às vezes você sabe que o expositor não fica com a cara boa. Como é que vocês driblam isso e como é que vocês reagem a isso? A gente tem que estar preparado, né, Felipe, para isso. É uma situação desagradável quando falta o respeito, né? Então, o profissional que está ali trabalhando, ele está trabalhando de forma séria, né? Tentando acertar. O julgamento é muito difícil, né? Então, desde a nossa formação como árbitro, a gente passa por essa preparação, né? Num concurso de árbitro, eu costumo falar que vale muito mais o perfil da pessoa que aguenta esse tipo de pressão, né? É muita pressão, né? Então você tem que ter capacidade, você é selecionado com esse perfil. Você tem que estar ali preparado para enfrentar esse tipo de situação. Eu acho que não pode faltar o respeito, né? O criador discordar, às vezes, de um resultado perfeito, né? Porque além de um competidor ali, né, de um expositor, ele é um torcedor, né? Ele está torcendo para o seu animal, então isso envolve muitos sentimentos, a gente entende isso. Eu sempre fiquei muito satisfeito após um julgamento, criadores chegarem até mim para discutir aquele julgamento, às vezes não concordando com o meu resultado, mas de forma aberta, né? Te respeitando, isso, né? Pra gente mas querendo entender, né? Isso, pra gente poder explicar com mais detalhes, ouvir. Vocês não se sentem acuados quando o criador, depois do resultado, né, dos grandes lá, chega pra você e fala... De forma alguma. Parabéns, Depende do jeito que ele chega, né? Claro. De forma alguma. Acho que isso é uma das funções do árbitro, né? Orientar em cima de um fato ocorrido. Agora, quando há falta de respeito, eu já enfrentei situações, né, dessas na minha carreira profissional, é muito desagradável. Porque, né, você tá ali impedindo uma situação de crescimento. A gente podia estar conversando numa boa, né? Eu ouvindo a reclamação de quem está insatisfeito, passando os meus argumentos para a gente poder crescer. Sim, né? sim. Agora, quando a pessoa perde o respeito, aí não tem como. Em cima disso aí, Felipe, eu tenho uma opinião. Mudou-se o nome de árbitro para jurado. Eu fui pesquisar o que significava cada palavra, né? O árbitro, ele está ali igual o árbitro de futebol. Ele é obrigado simplesmente a seguir as regras e aplicá-las dentro do campo. O jurado, ele vai pegar as regras e ele vai interpretar o que ele acha correto. Eu vi uma vez o Marcinho falando que ele deu lá o campeão reservado, o primeiro prêmio. Ele falou o seguinte: gente, o julgamento é subjetivo. Um outro árbitro que poderia ter vindo aqui poderia ter colocado qualquer um dos três como campeão, porque os três são excelentes. Mas eu enxergo que esse é o campeão, esse é o reservado e esse é o primeiro prêmio. Mas um outro colega meu poderia ter vindo aqui e trocado os três. Ih, Thiago, ó, o Marcinho falou que o julgamento é subjetivo. Você a vida inteira chegou pra mim e falou que o julgamento não é subjetivo. Depende do conceito de subjetividade. Não, eu tô te pegando. Porque muita gente usa esse termo como se fosse assim que a gente faz ali a coisa acha, né? do jeito que a gente acha. Não, acho assim, existe, ele tem o correto. Mas, acho que o que o Marcinho quis dizer aí é o seguinte: a proximidade dos animais é tão grande que às vezes no desempenho entre um e outro em diferentes eventos as colocações podem inverter, né? O Ribas fala uma coisa que eu acho muito bacana.
E a Federação Equestre Internacional usa esse critério para avaliar a qualidade do julgamento dos seus jurados, né? O Ribas fala o seguinte, você tem que acertar a cidade, o bairro e a rua, né? É como se você fosse um carteiro. Então você tem que acertar a cidade, o bairro e a rua. Às vezes, um juiz, né, um jurado vai colocar a carta na casa 127 e o outro vai colocar na casa 129. Tá? Às vezes, por uma questão ali de desempenho, o quesito que ele, né, na hora ali, achou que era o desempate, né? Então eu, como, né, quando estava lá na ENA, eu falava muito que eu não entendo julgamento com essa subjetividade, porque a gente tem parâmetros, né? O padrão racial nos dá esses parâmetros. Sim. Eu falava que a subjetividade às vezes estava nos desempates, né? Agora não é a subjetividade falar assim, eu prefiro, não. A subjetividade é que um árbitro às vezes valorizava mais um quesito e o outro árbitro valorizava mais o outro. Então na época nós trabalhamos muito. Mas dentro do empate, né? Dentro do empate. Se os animais estão disputando a casa, então nós criamos algumas referências. Falando, qual que é mais angulado? Que é a angulação das coisas que mais interfere. Depois, quem que tem melhores proporções? Quem tem melhores aprumos? Então nós fomos elencando características, né? Entendi. Mas isso dentro de um monte de critério que já foi julgado ali e não conseguiu desempatar. Exatamente. E aí tá naquela situação. Então a FEI faz isso. Fala, não, se um deu 1, o outro deu 3, o outro deu 2, tá bom. Pelo menos tá todo mundo na mesma rua. No mesmo curral. Ô, Thiago, e isso... eu falo muito isso na Nacional. Na Nacional não dá a mesma nota... alguns até dão, mas dificilmente o curral é diferente, né, do árbitro, né? Isso, em relação ao outro. Na né? última Nacional eu falei isso muito com os árbitros que estavam estreando. Eu falei assim, não se preocupe, se um deu 1, o outro deu 3. Pelo menos tá no mesmo curral. Você tem que analisar aquele campeonato. Não dá 7, né? Você tem que analisar aquele campeonato ali. A gente fazia isso muito nas provas de árbitro. Então, por exemplo, começou o campeonato, né? Eu, quando estava diretor da ENA, eu fazia muito isso. Eu analisava lá e dava a minha opinião. Eu falava assim, esse campeonato aqui tem 2 animais referências. Então, se um deu 1, o outro deu 2, um deu 1, o outro deu 2, tá coerente. Tá ótimo. Tem campeonato que você fala assim, não, aqui tem 4 animais disputando, então as notas vão variar um pouco mais. E tem campeonato que tem aquele animal que é ele e o resto. Então todo mundo tem que dar 1 naquele campeonato. Então assim que a gente avaliava. Acontece bem. Então assim que a gente avaliava o desempenho dos árbitros. Agora, se 4 juízes deu 1, 2, 1, 2 e o outro deu 7, aí é uma coisa que sai fora da casa. Aí você tem que também, né, Thiago? Você tem que discutir, acontece, né? Você tem que discutir com ele e ver qual foi o motivo. Porque às vezes ele foi o último a montar e o cavalo às vezes pesou na boca, o cavalo já estava meio embirrado, né, de já ter sido montado por 4 cavaleiros. Um carregou mais na mão, o outro pôs mais perna, o outro deixou o cavalo andar mais livre. Aí chega no 5º cavaleiro, o animal já tá meio de saco cheio. E fala assim, não, com esse aqui eu não vou andar, não. Então a análise dele de comodidade, de adestramento, às vezes foi diferente. Então a gente tem que ouvir qual foi a razão para dar razão ao árbitro ou não. E vocês, jurados, depois da Nacional, vocês dão uma discutida, por exemplo, no final, porque o árbitro não pode comunicar com o outro durante o julgamento de censo. Ele tem que dar a nota dele ali e vão... Nossa, Pois mas aí, por exemplo, à noite, acabou o dia lá, pô, você deu 3, o outro deu 2, Entre um campeonato e o outro. Entre um campeonato e o outro é uma resenha. Eu acho que eu falo que uma coisa, né? Eu, quando estava diretor da ENA, uma das coisas que nós conseguimos mesmo, que virou padrão, é todos os árbitros participarem da Nacional. Porque é a maior reciclagem que nós temos, a maior atualização que nós temos é a Nacional. Porque no final de cada campeonato, existe uma discussão muito grande ali dos resultados, entre nós. Nos comentários ali, né, todos já puderam observar que na hora que o juiz está comentando um campeonato ali de marcha, no caso de morfologia, o resto tá todo mundo ali antenado, vendo, pra gente trazer aquilo pra discussão depois. Então é uma coisa bacana. Ô, Thiago, Luciano, tem mais aí? Não, só algumas mensagens aqui. Dá uma passada aí pro pessoal que tá participando, vai lá. José Ronaldo deu uma boa noite. O Aurélio Faria, quando você deu a resposta lá dos criadores que separavam no curral, ele falou que sua colocação foi perfeita. Um outro pessoal mandou top, manda um abraço para todos aí, em especial pro Thiago. Esse é fenômeno. Assinado o Mandi de 3 pontos. É o Mandizão, gente boa demais, lá do Aros Ponte Nova.
Melhor live que eu tô vendo nesses últimos tempos. Parabéns a ele de novamente. Ô, Thiago, obrigado, viu, pessoal, pela Obrigado. audiência. Compartilha o link aí, gente, pra aumentar a audiência. Ô, Thiago, daqui a pouco nós vamos encerrar, que já tem quase 1h30. Uma coisa que eu já vi, eu não vou citar o jurado que foi, mas reclamando de julgamento de dissenso, justamente porque, às vezes, o árbitro que teve a melhor média é o que geralmente comenta, né? Mas mesmo com a melhor média, às vezes ele tem que comentar um animal que ele não deu primeiro e ficou em primeiro, e às vezes o segundo é o que ele deu em primeiro. E aí aí ele tem que comentar o animal que pra ele foi em primeiro na nota, mas na verdade ficou em segundo geral. E o primeiro pra ele ficou na verdade em segundo geral. Como é que ele justifica isso na hora? Ele tem que justificar o quê? É uma situação difícil pro jurado ali. Eu acho, Felipe. Porque eu acho, minha opinião pessoal, tá? Eu acho o julgamento de dissenso mais justo. O Pratinha veio aqui e falou que acha que ganha o melhor cavalo quando é consenso. Entendeu? Ô, Felipe. Mas é um problema que tem no dissenso, no caso, embora eu seja a favor, o árbitro comentar um animal que ele colocou em segundo como primeiro e que ele colocou em primeiro como segundo. Sim. Eu já enfrentei essa situação várias vezes como jurado, né? Tanto na marcha quanto na morfologia. Eu participei daquele primeiro julgamento que teve de morfologia em dissenso no CBM de Caxambu de 2019. Né? Eu fui um dos jurados da morfologia. Eu acho o seguinte, sabe, Felipe? Eu sempre costumo dizer que se o quadro de árbitros ele é todo bem preparado, né? E se eu estou atuando com um companheiro ou com 2 companheiros, vamos supor que são 3 árbitros em consenso. 6 olhos e 3 cabeças pensam mais do que uma só. E enxergam mais do que uma só. Sabe? Se estiverem todos bem preparados, com a mesma visão, eu acho bem melhor. Essa é a minha opinião. E coloco essa em qualquer discussão. Então você tá falando que... Eu sou a favor do consenso. Ah, tá, entendi. O dissenso, eu trabalhei muito nele, né? O dissenso com 5 árbitros, com nota, descartando as notas discrepantes, eu trabalhei muito com isso. Descarta a melhor, a pior e soma as 3 do meio, né? É o que favorece mais a média. Tanto é que nas Olimpíadas funciona dessa forma. Também. Né? Então ele favorece mais a média. E às vezes eu vou ter que comentar um animal que não, né, numa posição invertida do que eu dei. Do que você deu. Né? Então é muito importante você ter, né, o peito aberto para antes de fazer aquele comentário, discutir com os colegas. Ali rapidinho. Falou, eu coloquei a 3 na frente da 2 e deu a 2 na frente da 3. Aí você conversa com os colegas, aí os outros falam, não, Thiago, nós entendemos que foi por isso. E você usa o argumento do colega, deles, né? E eu acho que eu já até vi o Marcinho então não é comentando cada um uma vez. defendendo o já seu. vi até o Marcinho comentando uma não vez. Pode Nacional, ser. Eu coloquei o fulano assim, mas os meus colegas entenderam que isso. Não pode ser cada um defendendo o seu. Nós estamos ali fazendo um julgamento, né, em conjunto. Mesmo em dissenso, mas ele é em conjunto. A gente quer que ganhe o melhor animal. Então você usa o argumento do colega, você às vezes pode falar, não, você tem razão no que você argumentou, né? Então eu acho que a gente tem que ser aberto e fazer a coisa da melhor maneira possível. E opiniões diversas é muito importante para o crescimento, né, Felipe? A gente não pode ter uma opinião só, de uma pessoa só. A gente tem que ouvir opinião de vários. Eu acho que o crescimento de qualquer coisa passa por isso, né? Sim. Ô Thiago... mais cabeças pensam mais do que uma só. Ô Thiago... Eu queria sair um pouquinho do Manga Larga Machador e ir para outras raças, porque a gente o nosso programa ele fala justamente sobre raças machadoras, né? O Pratinha teve aqui, que é do Manga Larga Machador, o Thiago agora, mas nós vamos chamar a turma do Campolina, muito a turma importante. Da Pega, do Manga Larga Paulista, né? Samuel tem que vir, mano. Viu, Samuel? Eu convidei o Samuel. Porque eu acho importante. Eu queria que você falasse o seguinte: como é que você tá vendo hoje? Porque eu acho que uma pessoa que cresce numa fazenda, com um cavalo de andamento, eu acho que por mais que você tenha sua preferência, provavelmente, pelo Manga Larga Machado, você não quer ver uma raça tão importante como um Pega, um Campolino, um Manga Larga Paulista, ou qualquer raça que seja, diminuir também. Com certeza. O que você sugere que essas raças de marcha aproveitem da experiência que o Manga Larga Machador teve para ter esse crescimento? Precisa mudar o cavalo? Não precisa. Precisa mudar o jeito de criar? Não precisa. Ô Felipe, por coincidência, eu discuti esse assunto hoje de manhã num telefonema com um grande amigo meu conterrâneo, amigo de infância,
que sempre atuou na raça manga larga, né, no Paulista, e no Pampa, que é o Adriano Mesquita, lá de Três Pontas. E a gente discutiu sobre isso. E o que a gente sempre... O que foi o X da questão? As raças de marcha hoje, elas estão buscando quase a mesma coisa, né? O cavalo bom de marcha. Cada um com a sua a característica própria. Então o padrão de conformação do Campolino, ele é muito, né, nítido lá. O do manga larga, a mesma coisa, né, dos Muares. O cavalo campeiro, né, uns 2 meses atrás, aí 3 meses, não sei, eu dei uma palestra para a Associação do Cavalo Campeiro, né, que é o marchador das Araucárias, lá de Santa Catarina. É marcha? Marchador. Mas tem a raça de associação? marcha. Tem associação Cavalo de raça. campeiro? Cavalo campeiro. Pra você ver. Excepcional. Trabalhei 10 anos com raça de marcha, marchador, eu não sabia. O trabalho eu sabia que existia deles... o cavalo campeiro, mas não sabia que existia associação. Achava que era coisa mais... E eles queriam que esse conhecimento de marcha, né? Os quesitos, de análise e tal. Isso tem mais no sul. Isso. É o cavalo lá de Santa Catarina. Então, gente, os animais têm que ter características físicas que favoreçam a marcha. É a morfofunção, né? É a biomecânica do cavalo de marcha. Então, todas as raças estão procurando isso. E uma coisa que é soberana, e aí eu vou usar mais uma frase do Ferraz, né? Ferraz sempre falou, Thiago, quem manda aqui no mundo abaixo de Deus é o mercado, né? Então, o que o mercado quer hoje? Um cavalo macio, manso e pilotável. É o que o Ferraz falava, né? Então, todas as raças estão procurando isso. O cavalo que seja macio, que seja bem adestrado, manso, de boa índole. Então, para ele ser macio, ele tem que, né, ou dissociar, ou ter conformação de angulações que dê aquela comodidade, né? Tem que ter equilíbrio, coordenação no movimento. Então, as raças têm feito esse trabalho. Eu sempre acompanhei muito, sempre vinha, né, nas nacionais do Campolino, já fui nas nacionais do Manga Larga, né? Sempre vi aqui. O Campolino melhorou muito o cavalo dele, demais da né, conta, porque eles estão aplicando esses conceitos, esses conhecimentos de cavalo, o quê? De sela. É a funcionalidade. É a morfofunção. Então, melhorou demais, né? Então, as raças hoje, elas estão convergindo para o cavalo bom de marcha, que é o que o usuário quer, né? Então, para ser bom de marcha, tem que ter algumas características. Todas as raças vão ter que ter algumas características comuns, né? Da biomecânica, da engenharia do cavalo de marcha. Com certeza. Ô, Luciano, para fechar aí, tem alguma coisa? Não, o Rogério Vitor, é só pergunta, deu parabéns novamente, né? Diferente de todas que ele já viu. E ele quer saber quanto que vai ter uma próxima transmissão. Ele quer saber qual que é o seu próximo convidado, Felipe. Pois é, gente. Ele tá olhando aí com... Eu vou responder a sua pergunta. Como é que ele chama? Rogério Vitor da Silva. Vou responder em 2 minutinhos, tá? Só vou fazer um bate-bola aqui com o Thiago, só pra gente encerrar. Thiago, bate-bola que eu fiz com o Pratinha lá. Nossa senhora, essa é só pergunta difícil, hein? Um reprodutor. Ai. Trilho da Zezica. Uma reprodutriz. Cuca Café da Panorama. Um cavalo, um indivíduo. Um cavalo. Um cavalo. Favorito da Morada Nova. Uma égua. Sinira do Berma. Que é a mãe da reitora. A mãe da reitora. Um expositor. Ou expositora. Agora você me apertou, hein? Expositor. Mas sempre admirei demais. Não é porque agora ela chegou onde chegou, mas sempre admirei demais. Cristiana Gutierrez. E um criador. Ou criadora. Nossa, tem muitos. Mas eu vou citar um aqui que, pra mim, todo criador tinha que aprender com ele. Que é o cara de uma efetividade, de uma assertividade fora do normal. É Delvo, MZZ. É Delvo, MZZ. Tava lá no CBM. Lá. Ele é fantástico. Aquilo é um criador de cavalo, viu? Viu, Adelvo? Se você vê isso aí, ó, parabéns. Sou seu fã. Thiago, um apresentador. Um apresentador. Nossa, tem tantos, hein? Um só. Vou falar um que ele foi criado, né? Ele entrou pra raça, né? Efetivamente, através de um dos cursos que nós fizemos, né? Aquele em parceria com o Senar, que é o Thiago, lá de Itabira. Se não me engano, hoje eu acho que ele tá no Aras OGT. Beleza. E pra fechar, um jurado. Nossa, tem tantos. Eu não sei se eu vou ser justo falando um só.
mas eu vou fazer uma homenagem ao que está há mais tempo no quadro de árbitros, né? Que eu acho que ele nos representa todos, porque falar do Marcinho é redundante, né? O Marcinho é o Marcinho, mas eu acho que uma pessoa que é o árbitro com mais tempo em atividade e sempre foi um professor para mim, a Luiz Maciel. Bacana demais. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando mais essa aula. Antes de encerrar, eu queria, Thiago, que você desse um recado para nossa audiência, como jurado da BCCMM, como professor, instrutor da BCCMM, como doutor em nutrição animal e também como coordenador do curso, ou enfim, toda a sua carreira aí. Dá um recado para nossa audiência aí, para quem tá assistindo, que é fã do Mangalarga Machador e das raças de marcha. Gente, eu acho que vocês têm que estar sempre ligados aqui, né, com o Felipe na Marcha Live. Eu conheço o Felipe há muitos anos, né? Criamos uma amizade muito grande e sei da intenção dele com isso aqui, que é de levar a informação pura, nua e crua, para todos os interessados no cavalo de marcha, né? Eu tenho certeza que essa é a intenção dele, e isso cai dentro daquilo que nós falamos aqui hoje, né? É a constante evolução do conhecimento e da informação correta, né? Então estejam sempre ligados aqui na Marcha Live, né? Acredito que todas as pessoas que virão aqui, né, terão muito a contribuir com essa informação. É isso aí, Thiagão. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, só uma outra informação. Quem tá assistindo a live aí, quem assistiu ou quem vai assistir depois, inscreve no nosso canal lá da Marcha Live. A nossa intenção aqui, além de levar informação, é deixar o nosso canal cada vez mais forte, deixar o nosso canal cada vez mais engajado com as demandas aí das raças de marcha, tá certo? Pra gente poder realmente fortalecer o canal e criar mais conteúdo aí para os cavalos de marcha. A gente ficou, tô nessa câmera aqui, né? A gente ficou de receber respondendo a pergunta do amigo internauta. Temos aí na fila aí Yuri, né, do Criatório Yuri, Lulu Junqueira, tem o João Miguel também, que é da Expoente Leilões, né? Vamos tentar chamar aí mais alguns. Eu acredito que em 2 semanas, vou tentar semana que vem, mas eu acho que em 2 semanas a gente faz mais um episódio aí. E com certeza pode mandar crítica, sugestão também pelo chat. E a gente vai, toda essa entrevista que a gente fez com o Thiago, que a gente vai partir os melhores momentos, né? Repartir, recortar e colocar algumas frases de efeito aqui que o Thiago falou, para que vocês possam acompanhar o melhor que aconteceu. Mas aqui. lembrando, hein, Felipe, que pode continuar compartilhando, que vai estar o resto da vida aí no YouTube, gente. A entrevista inteira. Exatamente, Luciano. Vai estar o resto da vida, a entrevista inteira, e a gente vai recortar, fazer uns cortes, né? E pode assistir, a live vai ficar gravada. Eu tenho certeza que quem assistiu e quem vai assistir vai aprender bastante aí sobre o Mangalarga Machador. É isso aí. Muito obrigado, Thiago, mais uma vez. Alô, obrigado. Alô. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui e até a próxima edição da Marcha Live, galera. Um abraço, obrigado pro Alex. Ia ter uma live lá da Rural Eventos com o presidente Daniel, mas ele teve um problema lá na fazenda lá e acabou não indo. Eu ia chamar a audiência pra ir pra lá pro Instagram do Alex, mas não vai ter mais, pelo menos é o que o Alex me falou aqui no celular. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Fechou. Beleza? Foi bom, não foi, velho? Top. Obrigado. Eu te apertei de quem? Nada, acostumado.